Boa noite, gente. Bem-vindos a todos e a todas aqui na nossa live. Prazer estar recebendo vocês. A nossa live, ela é a nossa primeira atividade, vamos dizer assim, pública do nosso grupo de pesquisa. Eu queria me apresentar para vocês inicialmente. Eu me chamo Bruno Rogens, sou professor atualmente na Universidade Estadual do Maranhão, aqui no campus de Bacabal. Eu estou trabalhando no campus desde 2017, sou formado na UFMA em Ciências Sociais, fiz o bacharelado em Ciências Sociais, o mestrado também em Ciências Sociais, e desde 2017 a gente tem trabalhado para estruturar um grupo de pesquisa no campus de Bacabal, um grupo de pesquisa que trabalha na área na temática geral da discussão a respeito de tecnologias informacionais, que é o tema da discussão da minha dissertação de mestrado. Eu fiz uma dissertação com muitos problemas teóricos, muitas questões levantadas pela sociedade em rede, uma discussão bastante densa, né, sobre as consequências jurídicas das tecnologias informacionais para a sociedade, para a questão dos direitos autorais. E aqui na UEMA, a gente, com a minha nomeação, a gente trabalha para estruturar um grupo de pesquisa que trabalhe nessa linha, trabalhe nessa temática, dentro dessa temática. O que para nós é um desafio, porque não é um tema muito tradicional, muito usual dentro das ciências sociais, até também pela novidade histórica do que é a revolução informacional, a revolução das tecnologias informacionais, né, desse mundo do digital, esse mundo do eletrônico, né, a revolução da eletrônica é um fenômeno historicamente recente, né, e que as ciências sociais em geral, enquanto campo do conhecimento, ela não não é uma área de estudos, vamos dizer, tradicional das ciências sociais. Então, nesse sentido, é um desafio muito grande, né, para quem é das ciências sociais, ter essa iniciativa de trabalhar com questões relacionadas à tecnologia. E esse é o desafio que a gente se propõe a enfrentar, eu, enquanto pesquisador, e os meus alunos e os meus colegas, outros professores, que a gente está conversando para estruturar um grupo de discussão, um grupo de pesquisas e estudos a partir da Universidade Estadual do Maranhão, que discuta essa temática, né, da relação entre tecnologia e sociedade, né, as relações várias e múltiplas que existem entre tecnologia e sociedade. Então, é uma introdução inicial. Eu queria fazer uma saudação a todos, as boas-vindas a todos. Eu vou ficar acompanhando aqui pelo chat do YouTube. Eu vou ficar aqui acompanhando as manifestações e, na medida do possível, eu vou respondendo vocês. Eu estou vendo já que tem aqui, nós temos uma audiência já relativa. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, boa noite, espero que aproveitem, gostem do trabalho que a gente vai apresentar aqui. Como eu estava dizendo, eu já fiz uma apresentação pessoal, eu vou pedir para o Fernando fazer uma rápida apresentação pessoal dele, pode falar o nome dele, o que ele faz, como é que ele veio parar aqui. Pode falar, Fernando. Boa noite a todos, boa noite, professor. A gente veio aqui para apresentar os resultados de uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo desde 2018, uma pesquisa sobre tecnologia da informação, e é uma pesquisa que se trata do uso, né, das tecnologias da informação no município de Bacabal. O projeto ele abrange 3 categorias: a categoria da educação, a categoria do comércio e da indústria, a categoria dos domicílios, e o meu plano de trabalho ele fica dentro dessa área dos domicílios, que é o que a gente vai apresentar hoje. Sou estudante de Direito da Universidade Estadual do Maranhão, fui bolsista na época de 2018 a 2019, que foi o período de desenvolvimento da pesquisa, e é claro, até o presente momento nós estamos divulgando os resultados, que é o mais importante dentro da área da ciência, né? Beleza, maravilha, Fernando, obrigado pela apresentação inicial.
Fernando foi meu aluno no curso de Direito, um excelente aluno, tanto que eu escolhi ele que demonstrou interesse na discussão sobre tecnologia, eu convidei a trabalhar com a gente nesse projeto, e ele aceitou prontamente e tem apresentado resultados fantásticos. Bom, eu vou também aqui fazer uma fala introdutória também inicial, para a gente contextualizar um pouco quais são os nossos objetivos, até para a gente poder estabelecer aqui parâmetros, né, para a gente dialogar e a gente ver como pode ser mais produtivo aqui a nossa interação, do ponto de vista dos nossos objetivos. Bom, a gente opera a partir da UEMA de Bacabal, aqui é o campus de Bacabal, aqui é a nossa base, né, vamos dizer assim, mas com o intuito de estabelecer uma cooperação institucional com outras universidades, outros campos da UEMA e outras universidades públicas e privadas do Maranhão, que tenham pesquisadores e professores, estudantes interessados na discussão sobre tecnologia. Então, todos os professores, estudantes e pesquisadores que trabalham nessa área, a gente vai entrar em contato, a gente está aberto para receber em contato, a gente vai passar nossos contatos aí depois, nas redes sociais, os e-mails, para a gente estabelecer a ideia que a gente possa construir uma colaboração institucional e colaborativa de uma rede de pesquisa, uma rede de estudos e pesquisas dentro dessa temática entre sociedade e tecnologia, que é um tema bem amplo, né? O nosso projeto de pesquisa, eu passei a trabalhar aqui institucionalmente com essa pesquisa a partir de um projeto de pesquisa que eu inscrevi para solicitar subsídio da FAPEMA, cujo título versa Diagnóstico de Uso de Tecnologias da Informação no município de Bacabal, uma aproximação socioestatística. Era um projeto, né, aqueles editais de fomento da FAPEMA, que eu pedi, e logo em seguida apareceu o edital da UEMA, para curso de iniciação científica. E aí eu apresentei 3 planos de trabalho, elaborei 3 planos de trabalho, do qual fui contemplado com 2. Então, esses planos de trabalho, eles foram planos de trabalho do período de 2018 a 2019. E eu fiz 3 planos de trabalho, como o Fernando já adiantou, um para tratar de aspectos do uso de tecnologias da informação em domicílios em Bacabal, outro plano de trabalho para tratar de aspectos do uso de tecnologias da informação em escolas de Bacabal, voltado para a educação, e outro plano de trabalho voltado para analisar os usos de tecnologia da informação na área da economia, né? Eu coloquei naquele momento lá indústria e comércio, né? O objetivo era fazer um levantamento de uso de tecnologia da informação nesse setor. Eu fui contemplado com dois planos de trabalho, e que foi os de domicílio e os de educação. Os planos de trabalho foram executados um deles pelo Fernando, foi o que executou o plano de trabalho sobre domicílios, e o outro foi a outra bolsista, a Eduarda, que é aluna do curso de matemática da UEMA. A pesquisa foi feita, nós passamos um ano, né, elaborando questionários, fazendo discussões metodológicas, levantamento de dados, aplicação de questionário nesses 2 planos de trabalho. Isso resultou em 2 relatórios finais, e os dados fundamentais desses 2 planos de trabalho produziram 2 bancos de dados, que é nesses bancos de dados que a gente está trabalhando agora. Um desses bancos de dados, que a gente está apresentando agora para vocês, é o banco de dados com os dados sobre o uso de tecnologia da informação nos domicílios. E aí, quando passar essa fase de divulgação desses dados aqui de domicílios, eu vou passar a trabalhar nos dados sobre a educação, para também apresentar e divulgar os dados. Então, nosso grupo de trabalho está nesse processo, né, de trabalhar em cima desses dados, desses 2 planos de trabalho. Nesse período agora recente, eu fui procurado por alunos da minha turma também no curso de Direito, da UEMA, interessados na discussão e na participação, né, em pesquisa acadêmica. Eu acho que fiquei muito feliz com a iniciativa deles, e também houve, desde que eu cheguei em 2017, por parte da direção do Centro do
centro aqui da UEMA, de Bacabal, no período da professora Rosilva, demonstrou para mim uma preocupação muito grande com a necessidade de realização de pesquisa acadêmica e produção de pesquisa acadêmica no campo de Bacabal. Eu disse que eu tinha interesse, que eu tinha essa pesquisa, e também, e que é o resultado desse processo que a gente está apresentando para vocês. E, então, e aí os alunos, e também uma demanda também por parte da direção, no envolvimento de alunos, né, nesse processo de produção de pesquisa. Então, o aparecimento desses alunos do curso de Direito foi muito eficaz, foi muito proveitoso, né, muito oportuno também. De maneira que agora, para esse período de 2020 2021, eu inscrevi 5 planos de trabalho para continuar essa pesquisa, né, com diferentes dimensões da discussão sobre tecnologia na área do direito e também na área da sociedade aqui em Bacabal. Então, a gente vai continuar esse processo. Bom, o nosso grupo de trabalho, de estudos e pesquisas, ele tem uma programação anual de atividades que a gente vinha executando desde 2018, 2019, que consiste basicamente em sessões de reunião para a gente operacionalizar essas atividades aqui de iniciação científica, né, desses planos de trabalho. Consiste também na leitura de referências teóricas, conceituais, né, na discussão sobre tecnologia, e na programação, na exibição de filmes, e uma programação de exibição de filmes, né, que a gente elabora para a gente também contemplar outras discussões, outras dimensões aí da discussão, né. Então, nosso grupo de trabalho tem atividades dentro da UEMA, de Bacabal, que a gente está aberto e convida todos a querer se engajar, a querer participar, porque são atividades abertas, né, para todos os estudantes, só mostrar interesse. Então, bom, isso é uma introdução geral do que a gente faz, né, da partir de onde a gente está operando e está trabalhando. Eu queria, assim, antes de passar para o Fernando, para ele apresentar os dados da pesquisa sobre domicílios, eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer inicialmente ao meu grupo de pesquisa, formado pelos alunos, né, o Fernando, a Eduarda, o Raoni, o Hardson, o Douglas, a Giovana, a Gleide, o Ricardo, a Safira, são estudantes aí do curso de matemática, direito, que demonstraram interesse, né, estão participando, né, das discussões, participando dos debates, dos filmes e também da pesquisa, né. Então, meu agradecimento aos estudantes, meu agradecimento também ao Departamento de Ciências Sociais e Filosofia daqui do campus de Bacabal da UEMA. Quero agradecer ao departamento e aos professores do departamento também, agradecer em nome da professora Marilene Frois, que é a chefe de departamento, né, em ela eu agradeço a todos os professores também pela cooperação, pela colaboração, pelo ambiente de trabalho. Todos os professores do SESB eu quero agradecer também, agradecer em nome da professora Rosimeire, que é a atual diretora de centro, ademais para todos os professores do SESB, né, que também compõem o nosso ambiente de trabalho. Agradecer também fazer uma saudação ao professor Roosevelt Lins, que é professor do Departamento de Biblioteconomia da UFMA, e que é o pesquisador que a gente tem um contato mais direto e a colaboração mais profícua até agora nessa discussão, o professor Roosevelt Lins, do Departamento de Biblioteconomia. Queria fazer essa saudação especial a ele também. Agradecer também, fazer uma saudação aqui aos alunos que estão assistindo, né, os alunos do curso de Direito, da UEMA, de Administração, de Matemática, de Pedagogia, que são os cursos que eu lecionei até agora. Agradecer também a colaboração que o professor Marcelo Carneiro tem apresentado, a gente tem feito conversas, e o professor Marcelo Carneiro é uma referência para mim, ele tem um grupo de pesquisa que também se chama GEPTS, mas o T dele, o GEPTS do T dele não é tecnologia, é trabalho, né? Então ele trabalha na área da sociologia do trabalho, da sociologia econômica, da sociologia rural também, é um pesquisador muito conhecido, né? É uma referência para mim. Eu quero agradecer também as contribuições do professor Marcelo Carneiro, as colaborações também, agradecer também e saudar aqui os professores e alunos da UFMA do campus de Codó também, que eu fui professor lá, mantive relações, laços de amizade, laços de afeto e de respeito, de profissionalismo também com alunos e professores da UFMA do campus de Codó e também da UFMA do campus de Grajaú, né, que também lecionei
foi professor lá, e a gente sempre mantém contato, né, manteve amizade. A gente fica muito feliz com a manutenção desses laços de amizade que se estendem, né, para o ambiente de trabalho profissional. Bom, acho que é isso, né, a introdução geral que eu queria fazer. Aí eu vou passar para o Fernando fazer a apresentação dos dados. Tá. Eu acho que eu vou fazer uma fala rapidinho aqui antes também sobre a questão da relevância dos dados, que é para contextualizar como que os dados que o Fernando vai apresentar, eles são, qual o entendimento que a gente tem sobre a relevância social e acadêmica e científica dos dados, né? Para a gente poder fazer uma discussão, fazer um debate, tal, e abrir a discussão, tal, em outros meios, em outros momentos, né? Primeiro, a gente entende que a gente vive numa sociedade em rede, uma sociedade que é intensamente marcada pela incidência das tecnologias informacionais. As tecnologias informacionais, elas estão hoje no âmago das transformações produtivas do capitalismo, no âmago das transformações da lógica de produção econômica, de valorização do valor, a questão da lógica de reprodução especulativa do capitalismo no valor, ela passa diretamente pela lógica das redes, pela lógica da difusão de informações hoje em tempo real. Então, a sociedade hoje é profundamente marcada por isso, né, por essa sociedade em rede. A nossa primeira ideia aqui, nessa pesquisa em Bacabal, era a gente produzir indicadores de acesso à tecnologia da informação em Bacabal, que era para a gente pouco avaliar qual é a incidência, qual é a dinâmica de apropriação, vamos dizer, dessas tecnologias por parte da sociedade em Bacabal. Como é que uma sociedade como Bacabal, que é uma cidade que está no Médio Mearim, é o 10º PIB do Maranhão, o Maranhão é um estado periférico do Brasil, o Brasil é um estado periférico na ordem global mundial, né? Toda uma discussão aí sobre a questão produtiva, a questão das funções econômicas, né, colocadas. Então, qual é o papel do Maranhão? Qual é o papel do Brasil? Qual é o papel do Maranhão? E onde é que Bacabal se localiza nisso, né, nesse mundo tecnológico que a gente está colocando? Então, a ideia era um pouco a gente avaliar um pouco essa relação, como é que a gente pode entender uma sociedade como a sociedade de Bacabal em meio a esse cenário tecnológico que está colocado, né? Se a tese da sociedade em rede do Manuel Castells for válida mesmo, a gente vai observar as incidências dessa nova sociabilidade em Bacabal. Então, a ideia era a gente poder levantar alguns dados para poder avaliar um pouco a incidência disso, a incidência dessa sociedade em rede na cidade de Bacabal. Bom, esses indicadores de acesso são importantes para a gente avaliar exatamente o grau de inserção tecnológica de uma sociedade como a de Bacabal nesse mundo da sociedade em rede. Bom, a pesquisa também, os dados, eles vão acabar sendo importantes para avaliar as condições de acesso, né, às tecnologias informais nos domicílios de Bacabal. Isso é importante porque existe toda uma discussão hoje, com a pandemia, né, sobre teletrabalho, sobre as atividades remotas, sobre a educação à distância, e todas essas ferramentas, elas são ferramentas mediadas pelas tecnologias informacionais. Então, a gente entender como é que os domicílios de Bacabal se utilizam disso é importante para a gente avaliar, por exemplo, como é que a gente pode dinamizar, pode planejar, pode executar ações que são ações vamos dizer, urgentes e emergenciais diante da situação da pandemia que se colocou, a pandemia do Covid-19. Esses dados são importantes para a gente avaliar meios de entender essa situação. Também, na discussão, a discussão que é muito importante, que está colocada hoje, que é a questão da educação, avaliar as condições de efetividade das ações pedagógicas no ensino à distância, porque o modo como se usa as tecnologias informacionais podem indicar que certas estratégias educacionais e pedagógicas, elas podem ser mais eficazes ou não. A gente vai mostrar dados, por exemplo, que mostram quais são as ferramentas que são usadas para acessar a internet, né, os smartphones, notebooks, celular, computadores, tablets, e cada um desses dispositivos tem formas específicas de uso, né, dos potenciais de aplicativos, de internet, de dados, de banco de dados, e isso tem uma incidência
sobre a eficácia do fazer agora, né, que é o desafio colocado hoje para os pedagogos, para os profissionais, para os pesquisadores da área da educação, avaliar como é que as tecnologias informacionais auxiliam nesse processo de realizar a ação pedagógica. Então, isso é importante também. Além de também esses dados indicarem, proporcionarem a avaliação de indicativos sobre novas formas de sociabilidade, né, marcados pelos dispositivos tecnológicos, né? Então, a sociabilidade hoje ela é extremamente marcada pela mediação tecnológica, né? Isso está produzindo muitos efeitos sociais, né? Um deles muito reconhecido é o intenso uso que se faz hoje das redes sociais, né? Os dados do Fernando vão mostrar um pouco isso, de redes sociais. Então, a circulação de informação nas redes sociais é muito intensa, a produção de informação é muito intensa, então isso tem um impacto sobre a questão do jornalismo, um impacto sobre a questão da cultura de massa, um impacto sobre a questão da indústria cultural, que é as discussões clássicas, né, que existem nas ciências sociais. Como é que isso se relaciona? Como é que as tecnologias estão impactando isso, né? Um tema que eu acho que é um dos temas mais importantes, que eu acho que se emergem dessa discussão, que hoje é um problema social muito sério, é o problema conhecido como o problema das fake news, né? que envolve a discussão sobre esse conceito ainda polêmico, que eu entendo, que é o conceito de pós-verdade, né? Como é que a gente vive numa sociedade que existe tanta fake news, como é que as fake news hoje são usadas como estratégia de comunicação, estratégia de marketing, estratégia política, né? Existe uma estratégia política hoje que é inteiramente construída sobre a produção de informações falsas, de fake news. Isso tudo são consequências de uma sociabilidade intensamente marcada pelo uso de tecnologias informacionais, né? Então, a gente ter acesso, ter a posse desses dados é importante para a gente entender como é que isso pode se processar. Então, eu falei da educação, né, que é o plano de trabalho, e a questão da economia também, né? Então assim, eu acho que são indicativos do que a gente pode ter aqui da importância social, né, desse debate que a gente está levantando, e que a gente espera que a gente possa produzir e avançar mais na discussão dessas várias dimensões, né, do problema. Então, eu vou passar para o Fernando vai fazer a exposição desses dados, são dados interessantes. Ele fez uma apresentação aqui com 76 páginas, vai dar mais ou menos, pelo que a gente contou, umas três horas, né? Não é tudo isso, mas se a gente fosse usar tudo que a gente produzia, ia dar mais ou menos isso, né? Menos, mas são informações muito interessantes, o Fernando levantou, eu vou passar para ele apresentar e a gente, no final, faz uma avaliação, e eu vou avaliando aqui também a interação aqui das pessoas no chat, para a gente poder também fazer uma dinâmica de feedback, né, e tal. Então, Fernando, fica à vontade. Então, mais uma vez, boa noite, né? Agradecendo aqui ao professor Bruno Rogens pela oportunidade, né, de trabalhar nessa pesquisa, que é extremamente importante, principalmente levando em conta o contexto que a gente está vivendo atualmente, né? Então, a gente vai passar agora para a análise dos dados. A pesquisa ela aconteceu entre 2018 e 2019, e neste exato momento a gente está desenvolvendo as informações e os dados para publicar em revistas e também nas redes sociais. E esses dados são extremamente importantes para entender e fazer um diagnóstico do uso dessas tecnologias na cidade de Bacabal. Certo, então a gente começa aqui a apresentação, a apresentação sobre o uso de tecnologias informacionais em Bacabal, nos domicílios de Bacabal, e o objetivo principal dessa pesquisa é apresentar uma aproximação socioestatística do uso das tecnologias informacionais nos domicílios de Bacabal. A ideia aqui principal é analisar, dentro do contexto dos domicílios, como o professor já havia dito, a gente tem um projeto que tem 3 categorias, tem a área da educação, dos domicílios e também do comércio e da indústria, e esse plano de trabalho está relacionado principalmente aos domicílios, então são a eles que a gente vai conversar hoje.
Então, assim, a apresentação ela vai ser bem simples, não vai ser 76 páginas, como o professor Rogens falou, né? Não se preocupem, vai ser bem simples e a gente vai utilizar como um bate-papo. Então, a gente vai conversando sobre uns dados e a partir do momento que a gente analisa esses dados, eu posso fazer algumas perguntas, vocês vão me respondendo aí no chat do YouTube e a gente vai conversando aqui. Tranquilo? Então, vou passar aqui. Certo. Então, a nossa pesquisa, ela tem como público-alvo os domicílios da cidade de Bacabal. Então, o objetivo principal, como eu já havia mencionado, é apresentar uma aproximação socioestatística do uso das tecnologias nos domicílios da cidade de Bacabal. Então, o público-alvo é principalmente essa cidade de Bacabal, é o público-alvo que a gente definiu na pesquisa. A abrangência geográfica, ela se dá apenas na zona urbana da cidade. Esse é um ponto extremamente importante e relevante para a análise dos dados, porque a partir do momento que a gente analisa e faz a análise descritiva dessas informações, interpretação dos dados que foram coletados, identificar e perceber que eles foram coletados da zona urbana da cidade, infere em dizer que alguns gráficos e dados, né, poderiam ser de outra forma, se comportar de outra maneira, se fosse considerado a zona rural. Existe hoje o IBGE, que trabalha fazendo essa diferenciação, os censos demográficos utilizam tanto a abrangência geográfica da zona urbana quanto da zona rural, e nós temos também o Centro Regional de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade da Educação, que é o CETIC-BR, que é um órgão do comitê gestor responsável por fazer essa análise dos dados, né? Mas o CETIC-BR, claro, faz uma análise a nível nacional, também regional, e também de alguns estados de maneira geral. E o objetivo dessa apresentação é fazer a nível municipal, da cidade que tanto necessita. Então, assim, o objetivo é dar insumo para esse estudo, para avaliar esse índice de desenvolvimento tecnológico, mas, ao mesmo tempo, no momento, no contexto atual, que a gente trabalha no sentido de tentar implementar um sistema EAD no meio de uma pandemia, no meio da quarentena, né, vindo através da pandemia, a gente tem que analisar, antes de tudo isso, o contexto da cidade. É possível, então, implementar um sistema dessa forma? É possível a substituição absoluta do sistema presencial de aulas pelo sistema EAD? Então, não seria, de certa forma, excludente, você não estaria negligenciando o uso de certas pessoas que não têm acesso à internet? Então, esses dados são extremamente importantes. Inclusive, nas apresentações do CEMIC, nas apresentações oficiais da UEMA, eu já havia citado que esse diagnóstico ele representa a primeira fase de políticas públicas que visam o desenvolvimento de medidas para aumentar o desenvolvimento tecnológico da cidade. E agora, dentro de uma pandemia, dentro dessa quarentena, esses dados são extremamente relevantes, são importantes também. O método de coleta, a aplicação de questionários presencial e online entre estudantes. Então, assim, o grupo de pesquisa, oficialmente, formalmente, pelo plano de trabalho, o professor Bruno Rogers é o coordenador e eu sou bolsista. Então, o grupo fica muito inviável para a gente ter que coletar informações presencialmente em todos os domicílios da cidade, tanto zona urbana e zona rural. Então, a gente focou na zona urbana da cidade e utilizamos uma aplicação de questionários entre os estudantes das universidades, tanto na Universidade Estadual do Maranhão, quanto na Universidade Federal do Maranhão e também no Instituto Federal do Maranhão. Foram aplicados questionários presenciais e também questionários online, que facilitam muito. Foram aplicados 95 questionários, esse representa o espaço amostral da nossa pesquisa, 95 domicílios foram abarcados, dentro de uma população definida pelo censo de 2010 do IBGE de 29.047 domicílios na cidade de Bacabal, a pesquisa apresenta uma margem de erro de 10% e um nível de confiança de 95%, que é bem razoável dentro dos padrões científicos. O período de coleta se deu entre 1º de abril a 14 de julho de 2019. Passamos agora, né, para a análise das características do público entrevistado.
Pronto. A abrangência urbana da cidade, ela se deu dentro da zona urbana, como eu já havia citado. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu aplicar os questionários em 31 bairros. E os bairros mais aplicados, que tiveram maior número de entrevistados, foi o bairro Centro como o bairro Esperança. Cada um deles teve uma quantidade de 13 entrevistados, totalizando 26. O bairro Ramal teve um total de 7 entrevistados, foi o segundo bairro com maior número de entrevistados. Depois veio o Alto da Assunção e a 13 dela, cada um deles com 6 entrevistados, totalizando 12. E assim por diante, um total de 95 questionários aplicados, 95 domicílios representados dentro da nossa pesquisa. Então, conforme você pode ver pelo mapa, houve uma abrangência, essa abrangência ela é extremamente razoável, porque ela representa certamente a zona urbana da cidade. A gente conseguiu mapear basicamente toda a cidade de Bacabal. Alguns pontos de difícil acesso, mas a gente conseguiu uma aproximação bem razoável. Pronto, passando agora para as características dos entrevistados. 50,53% são do sexo feminino, enquanto 44,21% são do sexo masculino, 5,26% não responderam, então a gente tem uma preponderância do público feminino nos entrevistados. Das idades, da faixa de idade, a gente fez uma análise comparativa dos dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE e essa pesquisa nossa da UEMA. Então, observe que a abrangência, como eu já havia citado, ela é extremamente importante para a interpretação das informações, porque a pesquisa do censo de 2010 do IBGE, todo o censo demográfico, ele divide, ele faz tanto a zona rural como a zona urbana. E a nossa pesquisa se deu apenas na zona urbana. E isso vai ser levado em conta no momento da análise das informações. Então, se você analisar o gráfico da faixa de idade, pode ver que dos 18 aos 19 anos, você tem uma preponderância na pesquisa da UEMA, mas na pesquisa do IBGE, ele fica em segundo colocado. Isso mostra que, se você fosse fazer uma pesquisa na zona rural, provavelmente esse índice cairia bastante. Outro ponto importante, como a pesquisa foi feita entre estudantes, é normal que o número da faixa de idade dos 18 aos 29, até mesmo dos 10 aos 17, seja alto, né? Porque o número é a faixa de idade das pessoas que estão na universidade, né? Muito embora a gente tenha pessoas com faixas de idade mais altas. Mas dos 30 aos 49, no IBGE você tem uma preponderância ali dos 24,34%, enquanto na UEMA você tem de 16,84%. A outra pergunta que foi colocada pelos entrevistados é se eles eram chefes de família. O chefe de família, de acordo com o IBGE, é aquela pessoa que está ligada com a autoridade e que é a principal fonte de renda da família, que provê a maior parte da renda da família. E segundo os entrevistados, 79% deles não são chefes de família, o que é normal, até porque o público que foi entrevistado na nossa pesquisa foram estudantes, enquanto que 15% dos entrevistados disseram que são, sim, representantes e chefes de família. Então, veja que há uma relativa coincidência dos 15% com o valor que está acima dos 29 anos de idade, aquela faixa da nossa pesquisa da UEMA. Você vê que no gráfico da idade dos entrevistados, de 30 a 49 anos, você tem na pesquisa da UEMA dos 16,84%, e dos 50 a 64 anos, você tem de 1,05%. Você pega, somando essas duas informações, você coincidentemente, né, chega a esse valor dos 15%, considerando a margem de erro, que mostra que há sim uma relativa coincidência com esses valores. Certo. Passando agora para o nível de instrução do chefe de família. Então, perceba aqui que o nível de instrução do chefe de família foi uma pergunta dada não só aos questionários que se apresentaram, aos entrevistados, desculpem, que se apresentaram como chefes de família, mas a todos os entrevistados, ou seja, eles tinham que identificar quem era o chefe de família e dizer qual o nível de instrução. Você percebe que
em quase chegando a 50%, o nível de instrução mais alto é o nível médio completo, seguido da graduação completa, do fundamental completo, da graduação incompleta. Isso mostra que, considerando que os entrevistados fazem parte desse público universitário, isso mostra que as pessoas que fazem parte das universidades, né, têm uma família, os níveis de alfabetização das famílias são um pouco mais altos. Isso é interessante para a análise desses dados e faz menção, é claro, aquilo que a gente já falou sobre o perfil dos entrevistados que fazem parte das universidades. O percentual de domicílios por faixa de renda mensal. Então, a gente, da mesma forma, fez uma comparação, uma análise comparativa do censo do IBGE. O IBGE considera tanto zona urbana e rural, e quanto a nossa pesquisa, né, que considera apenas a zona urbana. Então, da pesquisa da UEMA, 26%, ou seja, em primeiro colocado, nós temos um percentual maior para aqueles que estão até um salário mínimo, 23% de 1 a 2 salários mínimos e 21% de 2 a 3 salários mínimos, enquanto na pesquisa do IBGE você vê uma quantidade maior nesses níveis de renda mais baixos. Isso mostra, isso casa completamente com a ideia do nível de instrução do chefe de família, ou seja, você vê que o nível de instrução mais alto do chefe de família dentro da pesquisa é o médio completo, coincide com valores menores nas rendas das famílias. E você percebe também que o nível de renda, a quantidade de entrevistados nos níveis de renda mais baixos é maior na pesquisa do IBGE, e você precisa considerar também que foi aplicado também na zona rural. Então, é normal que esse valor cresça e seja maior do que é apresentado pela nossa pesquisa. Então, a gente passa agora para o percentual da presença de aparelhos TICs nos domicílios da zona urbana de Bacabal. O primeiro aparelho que aparece é o celular, o smartphone. Normal, né? Todo mundo conhece o smartphone, todo mundo tem um smartphone em casa, ele é de uso individual, cada um usa um smartphone. Hoje em dia, crianças utilizam smartphone, que era incomum antigamente. Antigamente, há muito tempo atrás, a televisão estaria no topo dessa lista, né, apresentando em primeiro colocado, mas na cidade de Bacabal, ponto importante, né, a televisão ela perdeu espaço para os smartphones. Isso significa que, para a zona urbana da cidade de Bacabal, o smartphone ele é mais utilizado, ele é mais importante para as famílias do que a televisão. Isso é um dado extremamente importante. Outra questão muito interessante é que o rádio está em último colocado. E a gente vai fazer uma análise comparativa, analisando a pesquisa do CETIC a nível nacional e também considerando os níveis regionais. E a gente vai perceber que, a nível nacional e também nas regiões, o celular não se encontra em primeiro colocado. Quem se encontra em primeiro colocado é a televisão. E o rádio não se encontra em último colocado, ele se encontra em terceiro colocado. Então, na zona urbana da cidade de Bacabal, a gente vê como se fosse uma anomalia, porque ela é muito diferente dos outros contextos, né, do contexto geral. O rádio não é tão utilizado na zona urbana de Bacabal como em outras localidades, nas regiões e também considerando o nível nacional. Desculpa. Então, a gente vai começar aqui a primeira pergunta, se vocês utilizam o rádio, né? O que vocês acham do sistema de rádio aí na cidade de Bacabal? Quem for de Bacabal, comente aí. Você utiliza o rádio? Se não, por que você não utiliza? O que você acha que poderia melhorar no sistema de rádio para que as pessoas se utilizassem mais? A ideia interessante é que a gente pode supor que o rádio tem uma programação que não faz mais sentido dentro do contexto da juventude atual, né? A gente se alimenta de informações diferentes do que os rádios tradicionais publicam atualmente. Então, geralmente você só ouve rádio quando você está no carro, assim, de deslocamento. Então, é uma programação que geralmente está ligada a músicas. Mas, se você parar para pensar, você pode ouvir música no seu celular, você pode acessar o próprio rádio pelo celular. Então, é normal que o índice de telefone, o número de smartphone, apareça em uma maior quantidade,
mas é meio que anormal o número de rádio aparecer em último colocado, considerando o nível nacional, que ele está em terceiro colocado no nível de uso. Então, vocês podem responder no chat, né? A gente pode conversar. Por que vocês acham que o rádio está em último colocado? Se vocês utilizam o rádio, se não, por que não utilizam? Comentem aí que a gente pode voltar no próximo gráfico e mostrar as tecnologias. Então a gente tem os dois aparelhos que mais aparecem, né, nos domicílios de Bacabal, que é o celular e a televisão. A nível nacional, a televisão e o smartphone são praticamente universalizados. Praticamente todos os domicílios possuem pelo menos uma televisão ou pelo menos um smartphone. Mas, incrivelmente, na zona urbana da cidade de Bacabal, a maioria dos domicílios possuem pelo menos a maioria dos domicílios possuem no mínimo um smartphone. Então, no caso, a quantidade de smartphones na urbana é muito maior do que a quantidade de televisões. Dado muito interessante. Mas se você analisar a quantidade de televisões por domicílio, diminui em relação ao celular. Isso se mostra porque o uso que se dá à televisão é coletivo. Ou seja, você tem uma fonte de informação para uma família inteira ou para um grupo de amigos. Então, mais pessoas acessam a televisão, uma só televisão, do que um celular, até porque o celular é de uso individual. Então, é normal que haja uma distribuição entre esses valores, né, de 2 a 5, enquanto que a televisão se apresente com apenas uma televisão em uma casa dentro de 60% dos entrevistados. Então, como mostra o gráfico, 60% dos entrevistados possuem apenas uma televisão em casa, 20% dos entrevistados possuem duas televisões, 9%, então veja que esse valor vai decaindo em relação à televisão. O celular é diferente. O celular ele meio que se estabiliza com a quantidade de pessoas residentes no domicílio. Então, quanto mais pessoas residentes no domicílio, considerando que o celular é de uso individual, é normal que o smartphone apareça em maior quantidade, até porque é um smartphone para cada, né? Pronto. Então, a gente agora vai fazer aquela análise comparativa a nível nacional, considerando os níveis regionais e também considerando a cidade de Bacabal. Então, se você parar para fazer essa análise, olhe lá o gráfico de televisão. A televisão ela é praticamente universalizada no Brasil inteiro, está com 99% a nível nacional. Então, praticamente todos os domicílios do Brasil possuem pelo menos uma televisão. Só que você for analisar o rádio é diferente. Na cidade de Bacabal, o rádio é o último dispositivo que aparece em maior quantidade, né, na zona urbana. Enquanto que a nível nacional, o rádio está em terceiro colocado. Então, isso mostra que o rádio não está sendo utilizado a nível da zona urbana de Bacabal, como está sendo utilizado a nível nacional e também em outras regiões. Então, assim, parando para analisar, por exemplo, telefone celular praticamente universalizado, rádio em terceiro colocado, muito embora a quantidade de rádio, o percentual de rádio caia muito na cidade de Bacabal, ele é muito alto dentro das regiões, por exemplo, na região sudeste ele é muito alto, na região sul ele é muito alto. Então, a gente pode supor que há uma ligação com a programação que é colocada no rádio. Geralmente nas regiões sul e sudeste você tem uma programação de rádio mais voltada para o público jovem, uma programação que não envolve só colocar músicas, mas você tem informações, você tem debates. É normal que o rádio apareça em uma maior quantidade nessas regiões. Na região nordeste, embora ele seja muito utilizado, como você pode analisar no gráfico, na cidade de Bacabal, ele não é tão utilizado quanto. Me parece que os canais de rádio precisam mudar essas propostas e reformular, né, a forma como eles transmitem informação. Então, a gente pode, agora, como a gente fez a análise aqui dos gráficos, a gente pode conversar com vocês aqui no chat e a gente pode
ver alguns comentários aqui. Então, vamos... Gustavo Cauã comentou o seguinte: não utilizo rádio, minha visão tem se tornado obsoleto. Notícia temos na TV com uma precisão bem maior na internet, música também. O que não falta são plataformas digitais para tal, etc. Então, o que o Gustavo Cauã está querendo dizer é que a programação que se coloca no rádio, ela já é visível tanto na televisão quanto no celular. Hoje em dia a gente tem as Smart TVs, o YouTube está tomando conta de tudo. Então, é normal que essa obsolescência do rádio. Então, a medida correta seria os canais de rádio, os sistemas de rádio, mudar essa proposta, né, para tentar abranger esse público mais jovem. Certo. Então, a gente pode passar para o percentual de domicílios com conexão à internet por grandes regiões. Esse é um dado extremamente importante quando a gente tenta considerar o momento atual dentro de uma quarentena que a gente está vivendo e a possibilidade de um sistema de EAD em substituição ao sistema presencial dentro das universidades. Veja que a região que apresenta o maior número de domicílios, maior percentual de domicílios com conexão à internet, chega a 73%, é a região sudeste. Mas, analise, 73% não é um número que abrange a totalidade das pessoas que moram naquela região. Quase 30% das pessoas que moram na região sudeste, dos domicílios da região sudeste, não possuem acesso à internet. O sudeste é o primeiro colocado. Esse número só para o sudeste já é muito alto. Então já mostra uma certa inviabilidade, porque seria extremamente excludente para as pessoas que não possuem acesso à internet, já na região sudeste, que é uma região com maior índice de conexão à internet. A região nordeste, da qual nós inserimos, possui um percentual de 57%, quase metade, né? Na verdade, mais da metade, digo assim, mais da metade das pessoas que não têm acesso à internet. Então, esse é um número bastante grave, mostra uma certa falta de implementação de medidas que visem o desenvolvimento do acesso à informação, e é importante a gente analisar essas informações, esses dados, para que políticas públicas se baseiem nesses dados e se baseiem nesse diagnóstico. Então, o que já se mostra, a partir desse gráfico da CETIC, é que o Nordeste apresenta um número muito grande de pessoas que seriam eliminadas de um sistema EAD, por exemplo, ou de sistemas que abrangessem apenas a suporte online para estudantes. Então, fiquem atentos nessa informação. O CETIC ele também mostra alguns gráficos considerando os estados. O estado que possui o maior índice, o maior acesso à internet percentual é o Distrito Federal, que se coloca em primeiro colocado na pesquisa que aconteceu em 2018, na CETIC, com um percentual de 94,1%. Praticamente universalizou o uso da tecnologia da informação. Mas perceba, é claro, o Distrito Federal é um distrito, a capital, que abrange a capital do país, não é dividido em municípios, e é muito pequeno territorialmente. Então, é normal que ele tenha esse índice mais alto. Mas se você analisar o Maranhão, que se apresenta em último colocado, 26º, Maranhão, atualmente, com 61, atualmente nos índices de 2018, com um valor de 61,4%, se apresenta abaixo do que o Distrito Federal se apresentava 5 anos atrás, em 2013. Esse é um número extremamente grave, né? O Maranhão está em último colocado atualmente. Diminuiu, é claro, essa diferença entre o Distrito Federal, entre o primeiro e o último colocado, mas se apresenta com dados graves, até porque o número que se apresenta hoje é menor do que o número há 5 anos atrás que o primeiro colocado se apresentava. Então, é importantíssimo essa análise dessa informação, desse dado. No município de Bacabal, na zona urbana, 89% das pessoas têm acesso à internet. Você vê que a zona urbana da cidade de Bacabal, ela meio que se diferencia muito do padrão que é estabelecido para a região, que estava de 61%, praticamente para o Maranhão, e também para o Nordeste, que estava ali na faixa dos 57%.
Então, a zona urbana da cidade de Bacabal tem um índice muito alto, até bem alto, mas se você considerar 11% em números absolutos, apenas na zona urbana, esse é um valor muito alto de pessoas que não têm acesso à internet. E veja que essa é uma pesquisa feita entre estudantes, isso significa que 11% dos estudantes entrevistados não possuem acesso à internet. Se você analisar a nível da zona urbana para os estudantes, né, esse número é muito grande a valores absolutos. É claro, esses 89% são altos porque esse valor ele não considera a zona rural da cidade, ele apenas considera a zona urbana. Então, é normal que esse valor seja alto, mas é uma anomalia, até porque não se apresenta do padrão que estabelece o Nordeste e do padrão que estabelece o Maranhão, com apenas 61% dos dados do CETIC de 2018. Certo. O CETIC tem dados da conexão à internet no Brasil em 2018, diferenciando esses dados da zona urbana e da zona rural. Então, perceba como aquilo que eu já havia falado pode fazer diferença na hora da interpretação dos dados. Na zona urbana, 70% das pessoas se identificaram como tendo acesso à internet. Esse é um dado nacional. Enquanto que na zona rural, 44%, apenas 44% disseram que tem conexão à internet. Esse valor caiu abaixo dos 50%. Então, perceba que se a gente adotasse um sistema de análise também da zona rural, esse índice do valor de conexões Bacabal cairia bastante, né? O que comprometeria profundamente qualquer implementação de um sistema que vise esse ambiente virtual para os estudantes. E também considera, é claro, que a zona rural ela não tem um desenvolvimento tecnológico tão alto quanto a zona urbana possui na cidade de Bacabal. Professor Bruno Rogens, está acompanhando aí, professor? Quer comentar alguma sim, coisa? Fernando. Tô sim, Fernando. Na verdade, assim, muitos dados, né? Muitas coisas para comentar, né? Teria muitas coisas para... Assim, mas do que tu colocaste, né? A gente vai deixar os dados disponíveis, a gente vai divulgar esse boletim, vai fazer um informativo para divulgar todos esses dados, para que todos possam debater, se apropriar. Eu queria só comentar rapidamente o dado que eu acho muito importante do ponto de vista do acesso a tecnologias, que é que tu colocaste da questão da TV. A TV é quase universalizada, né? O acesso à TV é quase universalizado no Brasil. Contudo, para atualizar o projeto de pesquisa agora, eu peguei os dados mais recentes do CETIC, eu peguei um pouco a evolução em 10 anos, né, do acesso à TV. E a gente vê que vem gradativamente caindo. Ainda é o primeiro dispositivo na presença dos domicílios brasileiros, só que ele está gradativamente caindo. Ele já chegou a 99% e em 10 anos ele está caindo, hoje está, se eu não me engano, 93%. Então, eu acho que isso é muito significativo, porque se a gente pegar transformar esses dados percentuais em números absolutos, nós vamos ver um grande número, né, de domicílios que não possuem mais TV. Isso tem a ver também com o debate sobre rádio, né, que tu colocaste, porque o rádio, estou vendo aqui nos comentários, né, tem muitos ouvintes de rádio, né, tem muitos que estão dizendo que o rádio tem público cativo, né, que são as pessoas que gostam de rádio, que se acostumaram, né, que acordam ouvindo rádio e tal, e tudo mais. E a gente viu que na nossa pesquisa o índice é bem baixo, porque aí aquela ressalva metodológica que tu colocaste sobre a aplicação do nosso questionário, o objeto apenas na zona urbana, né? Então, na zona rural, o dado é que provavelmente esse índice subiria, né? Se a gente tivesse condição de aplicar um questionário para a zona rural, no uso de rádio em Bacabal. Mas também a análise que é feita em relação à questão da tecnologia é que tanto o conteúdo da TV quanto o conteúdo do rádio está sendo absorvido pelas mídias digitais.
Então, tanto a TV quanto o rádio, elas estão indo para a internet, elas podem ser hoje produzidas e acessadas via internet. Então, a internet ela é um meio de disseminação, de produção e disseminação da informação tão fantástico que ela consegue absorver essas mídias tradicionais. Então, como falaram até aqui, inclusive, né, que acho que, se não me engano, foi o João Carlos, que a avó dele escuta rádio pela internet, né? Ou seja, é porque ela absorve essa mídia, né? Então, é possível hoje, pelos podcasts, né, e pelos próprios streamings, né, esse conteúdo ir para a internet. Então, eu acho que isso ajuda a entender, né, por que há essa diminuição da presença da televisão, né, nos domicílios do Brasil e também do rádio, porque o rádio, nos dados que tem no CETIC, ele é o terceiro aparelho mais presente, né, é a televisão, celular e rádio. Só que a queda do rádio é vertiginosa, se a gente pegar os 10 anos que os dados do CETIC que a gente analisou. Então, há uma queda significativa da presença do rádio, né, nos domicílios brasileiros. Isso tem a ver com o fato de que a internet é esse meio que proporciona essa convergência de mídias, né, tanto a TV quanto o rádio vão para a internet, né, o conteúdo que a TV e o rádio podem produzir e são produzidos vão para a internet. Então, são essas observações iniciais, que tem muitos dados, né? Tem muitas observações. A gente vai ter mais tempo aí de debater mais coisas, né? Exatamente. Então, a gente continua, é claro, com a análise dos dados. A gente vai fazer uma análise bem mais simples, né? Até porque são muitas informações. O nosso folhetim que a gente vai elaborar, ele vai detalhar um pouco mais, até porque os dados são extremamente importantes. Mas para uma análise dessa forma, para uma live, eu acredito que essa análise um pouco mais simplificada é bem interessante para a gente fazer. Então, vamos continuar, né? Tipos de conexão nos domicílios por região. Você vê que o tipo de conexão que é mais acessado nas regiões Nordeste, na região Sudeste, na região Sul, e principalmente em Bacabal, é a conexão via cabo de TV e a conexão fibra ótica. É um tipo de conexão recente, uma conexão que exige um maior nível de infraestrutura, mas que, a nível geral, é um tipo de conexão que possibilita ter uma conexão mais rápida, não permite que você tenha os mesmos problemas que você tem, por exemplo, na conexão via satélite, na conexão via rádio, que são conexões que se propagam por meio de ondas eletromagnéticas. Então, você não tem os mesmos problemas com barreiras e interferências de sinal. Então, a conexão via cabo de TV e principalmente a conexão fibra ótica são conexões que, devido à infraestrutura, barateiam muito o serviço e acabam popularizando esse serviço, não só porque ele é barato nos municípios, mas também porque ele é extremamente eficiente, né? Diferentemente dessas regiões que eu citei, a região norte apresenta uma maior quantidade de conexões via modem ou chip 3G, 4G, que é a conexão que você utiliza no seu smartphone, por exemplo. Na região norte, há uma predominância de 46%, quase chegando a 50% da conexão via modem. E no centro-oeste, da mesma maneira, você chega ali a uma conexão, o percentual 32% que se utiliza da conexão via modem ou chip 3G. Pontos interessantes. A conexão de escada praticamente está sumindo do Brasil. Ela é extremamente ineficiente. Ela é muito antiga, ela se popularizou muito nos anos 2000. Comenta aí quem é um pouco mais velho e já utilizou conexão de escada. Comente aí qual a sua experiência com a conexão de escada, mas atualmente ela está perdendo espaço porque os outros tipos de conexão são muito mais eficientes. Professor, e aí, já chegou a usar a conexão de escada? Com certeza. Bem no comecinho ali, rapaz, no começo dos anos 2000 foi quando a gente teve, meu pai comprou o primeiro computador da família e foi uma novidade, e naquele tempo a internet era discada. Isso foi no começo do ano 2000. Eu entrei na universidade em 99 e ele comprou um computador exatamente para ajudar a gente nos estudos, e era ali no começo do ano 2000. A gente usava a antiga conexão, a gente baixava o discador das operadoras, dos provedores de internet, que era o IG, a UOL,
tinha o provedor do BOL, tinha o provedor do Zap, não sei o que, eram os programinha que baixava. E como era de escada, o pulso de internet, a partir da meia-noite, era cobrado um pulso só, por conexão. Então era só a primeira ligação, porque antes de meia-noite era um pulso a cada 4 minutos. Então a cada 4 minutos era cobrado, né, 1 centavo, né, o preço lá do pulso, né. Então era caro, né. Então fica tu usar. Então de madrugada, a partir da meia-noite era festa nossa, né, que a gente entrava e tinha internet liberada, né. Então a gente virava a noite, passava o dia, trocava o dia pela noite. No tempo da conexão de escada. E era totalmente diferente, né, porque aí a velocidade de conexão não permitia os recursos que a gente tem hoje, né, de streaming, de transmissão, né, então a banda larga, ela mudou completamente os usos da internet, que é inclusive uma outra característica da internet, né, que é que ela é constantemente recombinada, né, reestruturada, ela vai se transformando, né, a partir da infraestrutura, da arquitetura que ela foi construída, né? Então, o aumento da velocidade altera os próprios usos que se faz da internet, de maneira que permite hoje esse uso, né, de streaming, de transmissão de videoconferência e tal. Então, é uma coisa que é muito interessante ver como esse avanço tecnológico possibilita esses novos usos. Mas lá na internet de escada, nem pensar, fazer videoconferência como essa, né? Era muito lenta a conexão. Os tipos de conexão, os meios de conexão hoje, elas têm que se adequar, é claro, aos padrões de consumo dos dias atuais, né? Então, continuamos. Para Bacabal, na zona urbana de Bacabal, o tipo de conexão que prepondera na zona urbana é a fibra ótica, assim como os padrões dessas regiões, a maioria das regiões no Brasil. A fibra ótica se apresenta em primeiro colocado com 41,37%. Em segundo lugar, a gente tem a conexão móvel com 29,31%. Depois vem a conexão DSL, que é a conexão via linha telefônica, com 14,65% dos entrevistados que se utilizam desse tipo de conexão. A fibra ótica é uma conexão que se popularizou bastante na cidade de Bacabal, principalmente nos últimos 2, 3 anos. Então, é um tipo de conexão que permitiu o acesso de muitas pessoas, até porque ele abrange muitas regiões. Ele permite o acesso a regiões que antes não eram possíveis ser acessadas com internet por causa da infraestrutura dos outros tipos de conexão. E também ele é muito utilizado pelo barateamento do serviço. Por isso que ele é tão popular, tanto no Brasil quanto na cidade de Bacabal. Ele tem índices bem altos e também, é claro, a gente tem que ressaltar os entrevistados, o perfil dos entrevistados são estudantes, então é normal que estudantes queiram ter uma conexão melhor, uma conexão com velocidades mais altas, e geralmente fibra ótica cumpre essa necessidade dos estudantes. Velocidade da conexão à internet em categorias. Então o que a gente fez foi o seguinte, a gente fez no questionário, a gente perguntou qual a velocidade, a gente abrangeu várias categorias, mas dessas categorias a gente fez algumas novas categorias, que são categorias de alta, média e baixa velocidade. Baixa velocidade até 4 megabits por segundo, média velocidade de 5 a 10 e alta velocidade acima dos 10. Em primeiro colocado, a gente tem média velocidade com 42,1% dos entrevistados. Depois a gente tem uma conexão de baixa velocidade, na verdade a gente tem uma conexão de alta velocidade, em segundo colocado, com 21,03%, e em terceiro, uma conexão com baixa velocidade de até 4 megabits por segundo. Questão importante, uma conexão de baixa velocidade geralmente não te dá acesso a essas plataformas de streaming que precisam, no mínimo, o requisito essencial para executar o serviço é os 5 megabits por segundo, é uma exigência de várias plataformas. E também é uma exigência de plataformas de ensino. Então, é importante a gente analisar que, além das pessoas que não têm acesso à internet, existem pessoas que têm acesso à internet, mas com uma conexão que é insuficiente para diversos serviços que são disponíveis na própria internet. Então, geralmente, essas internets de baixa velocidade são relacionadas a pessoas que ou não possuem renda suficiente para contratar uma internet de uma velocidade mais rápida, ou porque o tipo de conexão que oferece uma velocidade mais rápida
não é acessível na região, ou até mesmo por causa dos usos, dos padrões de uso da pessoa, porque a pessoa, o entrevistado, talvez queria utilizar apenas serviços das redes sociais, né, as redes sociais essenciais, os quais já é possível com uma velocidade baixa, até os 4 megabits por segundo, o que não é essencial para você analisar quando você tenta acessar plataformas de streaming e também plataformas educacionais. Passando agora para o valor pago pela conexão principal à internet do domicílio por grande região e município de Bacabal. O que a gente fez foi o seguinte, a gente fez um comparativo dos valores que são pagos, considerando a pesquisa do CETIC a níveis regionais, e a gente incluiu nessa comparação a cidade de Bacabal, considerando também os valores. Então perceba que na região Nordeste, da qual nós inserimos, a faixa de preço que mais se aproxima dos 50% é a faixa de 41 a 50, com 24%, que é o primeiro colocado na região Nordeste. Veja que as faixas na região Nordeste que compreendem aos menores valores são as colunas mais altas, são as faixas que apresentam maior percentual. Isso mostra que na região Nordeste as pessoas dão maior ênfase ou podem pagar, né, uma conexão e podem pagar essas faixas de preço. Mas se você analisar as outras regiões, como a região Sul, a região Norte e a região Centro-Oeste, você pode analisar que existem, dos valores que são pagos e que são caros, de R$90 para cima, você vê percentuais muito altos. E quando você compara com Bacabal, Bacabal não se insere no padrão do Nordeste. Veja que o Bacabal parece que se insere no padrão das outras regiões, como na região Sul, na região Norte, na região Centro-Oeste. Então, Bacabal ele segue esse padrão. Os estudantes, no caso, que foram entrevistados, eles requerem uma conexão mais alta. Geralmente, essas conexões mais altas requerem valores que são mais altos. Então, é normal que você encontre dentro dos estudantes uma preferência por conexões mais caras, digamos dessa maneira. Então, é por isso que dentro da zona urbana, considerando o público que foi entrevistado, os gráficos desses valores mais altos seja maior para a cidade de Bacabal. Alguma informação aí, professor? Pois é, Fernando, eu ia pedir para falar exatamente sobre esse dado aqui que eu acho muito ilustrativo da situação em Bacabal, porque essa diferença de padrão, né, vamos dizer, do município em relação à região, ela é significativa. E a gente tem que considerar também aqui aquela ressalva, né, de que é a zona urbana, né, no dado do Nordeste, porque se a gente observar Nordeste, né, Sudeste está mais ou menos equilibrado, as faixas mais altas, inclusive, estão maiores representadas, né, faixa de 100 a R$150, a maior faixa do Sudeste. Já no Nordeste, as faixas mais inferiores, né, 41 a 50 e 51 a 60. O que se repete também no Norte também tem um pouco essa discrepância, porque a principal faixa é a faixa de até 30, mas existe uma faixa lá de 21, que é a segunda, de 101 a 150, né? Então, o Norte também tem essa situação aqui interessante. E na situação de Bacabal, a gente viu que já é a pesquisa aplicada por nós observamos que prepondera as faixas de renda maiores, as faixas de preço de conexão, né? A faixa de 91 a 100 e de 101 a 150, né? Isso pode ter a ver com o quê? Isso pode ter a ver com o dado que tu mostrou anteriormente, que também sobre a questão do tipo de conexão, que prepondera as faixas de fibra ótica, né? E as faixas de fibra ótica são as mais recentes, são as conexões mais recentes, né? E também as faixas e algumas conexões mais anteriores. Então, a fibra ótica, ela diminuiu o preço, né, da internet, na verdade. Ela barateou, né, na verdade, os pacotes, né, que são vendidos, né, de conexão.
Então, se a gente fosse pegar essa relação entre o tempo de uso da conexão, as conexões mais antigas, talvez elas sejam mais caras, e as conexões mais novas, mais baratas, né? De maneira que o que está preponderando em Bacabal é a internet nessa faixa de preço, né? Que a gente viu, né? De 91 a 100 e de 100 a 150. Inclusive, eu, fazendo meu relato pessoal, me encontro nessa faixa, né? Nessa faixa aí de 91 a 100, que é a conexão que eu uso aqui. Então, é um dado curioso, porque o que isso pode indicar? Pode indicar que as famílias de Bacabal despendem uma parcela mais significativa da sua renda para o uso e o acesso a tecnologias da informação do que as famílias da região Nordeste ou do Maranhão, né, vamos dizer assim. Então, acaba sendo mais dispendioso para as famílias, né, do município de Bacabal. Mas são dados que a gente vai continuar destrinchando, né, vai continuar analisando e cruzando com outras informações para encontrar as causalidades. Uma informação importante, né? Lendo os comentários, a gente percebe o engajamento das pessoas, né? Eles estão contando aqui as situações atuais, as experiências que estão vivendo agora dentro dessa quarentena. E eu percebo que tem alguns professores, acredito que são professores, colocando experiências das escolas. E a gente percebe que hoje em dia existem estados que estão adotando o sistema online para ensino fundamental, ensino médio. Você percebe que dentro de um ambiente como esse, que a internet ela é muito cara, que a gente paga uma internet mais cara, e tipos de conexão que geralmente não são acessíveis para as regiões, a zona rural acaba pagando muito mais caro, porque a zona rural não tem acesso à fibra ótica. A zona rural não tem acesso à conexão via linha telefônica, e ela acaba tendo que acessar por meio da conexão via modem ou chip 3G, 4G. E essa conexão ela é muito cara, porque você paga por pacotes. Uma possibilidade, claro, a Marinalva disse até aqui, deixa eu colocar aqui no vídeo, ela disse que alguns pais disseram que querem receber do governo dinheiro para colocar créditos nos celulares para que os filhos estudem. A gente se mostra isso porque os filhos estão utilizando exatamente aquilo que eu falei, né? Utilizando a conexão via modem ou chip 3G, 4G. E essa conexão ela é muito cara. Então, uma saída seria utilizar o que as operadoras já fazem, né? As operadoras, elas geralmente oferecem pacotes, por exemplo, pacotes de redes sociais, pacotes de internet, e dentro desses pacotes elas oferecem e liberam, por exemplo, o acesso ao WhatsApp. Então, você assina um pacote de internet uma operadora e ela libera o acesso ao WhatsApp, por exemplo. Então, poderia acontecer, até porque as operadoras atuam em regime de concessão, poderia mudar o contrato de concessão, acrescentar sites públicos que pudessem ser acessados de maneira liberada, porque você não precisasse pagar um serviço que é público. Até porque o serviço de telefonia hoje, o serviço que as operadoras atuam, ele é gratuito, mas eles como elas trabalham em regime de concessão, elas acabam atuando como se fosse um regime privado. É importante a gente perceber e entender o que a gente pode fazer para modificar essa situação. Não, professor? Isso. Exatamente, Fernando. Esse dado sobre a educação foi, inclusive, a Marinalva que comentou aqui. A Marinalva, estudante do curso de Direito também, da UEMA. Um abraço, Marinalva. Importantíssima essa questão que a Marinalva levanta, porque a gente, para avaliar as condições de efetividade dos usos das ferramentas educacionais, tem que avaliar a qualidade da conexão e a qualidade do acesso. Então, o acesso via notebook ou computador pessoal, computador de mesa, seria o adequado, porque aí tu pode ter acesso a dispositivos de imagem, câmeras e microfone. E também a relação do tipo de dispositivo com o tipo de conexão. Então, as conexões dos domicílios, geralmente são aquelas conexões familiares contratadas via provedor de internet e que, de acordo com as faixas contratadas, permitem o uso de alguns recursos, como esses que a gente está usando agora aqui, né, de streaming, né? Então, a combinação do tipo de dispositivo utilizado com o tipo de conexão, ela pode proporcionar uma experiência educacional e pedagógica mais apropriada.
e o que a gente observa pelos dados colocados é que essa experiência ela não está à disposição de todos os domicílios, e nem de todas as famílias, consequentemente, não está à disposição de todos os estudantes. E aí isso é um dado que eu acho que tem que ser levado em conta pelos gestores na formulação do planejamento, né, das aulas à distância e tal. Como a Marinalva coloca, ela colocou inclusive no outro grupo, né, a metade dos alunos não está assistindo, é o que ela tá relatando, né, a metade dos alunos não está assistindo. Então, eu acho que deveria haver uma análise para saber o que está acontecendo com esses alunos, se eles não têm acesso, se eles não têm condições, se eles não têm interesse. A questão também do conteúdo pedagógico tem que ser trabalhado. Há um problema muito sério entre os professores em relação à formação para o uso desses recursos, né? Os professores, muitas vezes, não têm essa qualificação então são questões muito, muito sérias, né? Questões muito, muito complexas relativas ao uso da tecnologia aplicada à educação, e que a gente vê aqui alguns indicadores que podem ajudar a gente a entender, né? A gente não tem respostas ainda para como seria a melhor forma, são dados iniciais, da pesquisa inicial que a gente está fazendo, que a gente, no grupo de pesquisa, vai aprofundar, e que, inclusive, convida todos para se juntarem a gente nesse esforço, porque nós somos poucos, né? E quanto mais várias cabeças pensam melhor, que a gente encontre que análises, né, causalidades em relação a esses fenômenos, para encontrar explicações e também pensar melhores soluções, né, para esses problemas que a gente enfrenta. Certo. Então, dando prosseguimento aqui à apresentação, a gente passa agora para a análise de alguns dados. São eles: a qualidade da conexão à internet no domicílio, primeiro do nosso slide. Então, dentre os entrevistados, quase 45% dos entrevistados disseram que a internet tem uma conexão boa, identificaram a qualidade da conexão como sendo boa. 24,21% identificaram como regular, 14,74% identificaram essa conexão como sendo muito boa. Já os 17,37% identificaram a conexão como sendo ruim. Geralmente você vê essa análise da qualidade da conexão, ela passa por uma questão de análise técnica, porque você pode analisar tanto o suporte que você possui para a conexão à internet, às vezes a infraestrutura na região não é tão boa quanto nas outras regiões, isso acaba comprometendo a qualidade da conexão, mas às vezes você pode também analisar pela questão do uso, dos padrões de uso, porque geralmente você tem uma internet com velocidade não tão alta, uma velocidade média, que divide com várias pessoas nos domicílios. Isso acaba comprometendo a velocidade, porque cada pessoa não acessa só um serviço de streaming, ou só uma rede social, eles acessam vários, né? Cada pessoa acessa vários serviços ao mesmo tempo, isso compromete a qualidade da internet. É perceptível isso entre os jovens da cidade de Bacabal, principalmente esses que foram entrevistados. Tempo de uso. Prepondera o tempo de uso, 46,52%. Depois a gente vê que vem de menos de 2 anos. Depois, entre 3 a 5 anos, de 23,16%. Esse gráfico, especialmente, se a gente fazer uma análise dele, análise descritiva desse gráfico, dos dados que são colocados, juntamente com aquele gráfico que mostra os tipos de conexão que são utilizadas na zona urbana da cidade de Bacabal, a gente consegue perceber uma relação do tipo de conexão que é mais utilizado hoje na cidade, na zona urbana, com o tempo de uso, porque a fibra ótica chegou na cidade de Bacabal recentemente, não faz tanto tempo assim quanto as outras conexões já eram possíveis você ter nas regiões. Então, assim, fibra ótica nasceu coisa de até 5 anos atrás, né? Então, isso casa muito bem com a informação que a gente viu anteriormente com o uso preponderante da fibra ótica. O motivo para o domicílio não possuir conexão à internet. Aqueles que disseram que não têm acesso à internet, 42,96%, 86%, alguma coisa assim, dizem que não tem acesso à internet, não tem acesso à internet, conexão à internet no domicílio, porque tem acesso à internet em outro lugar. Esse é um dado extremamente importante, porque a pesquisa foi feita entre estudantes
E geralmente estudantes, a universidade, por exemplo, a Universidade Estadual do Maranhão oferece a internet para os estudantes. Então, é bem provável que esses 42% não acessem a internet, não tenham conexão à internet em casa, porque já existe a conexão nas universidades. Então, veja que a única possibilidade de acesso à internet que eles possuem é na própria universidade, é no ambiente das instituições escolares. Então, essa internet ela é extremamente importante para a vida do estudante universitário, para a vida do aluno em si, né? Então, no momento em que a gente vive uma possibilidade de ter que utilizar uma conexão domiciliar, para aqueles estudantes que se utilizavam da conexão da própria universidade, isso meio que inviabiliza o acesso deles à internet, né? Depois a gente tem com 28,57% daqueles que disseram que não possuem internet, acreditaram que não tem internet, disseram que não tem internet porque acham muito caro. 14,29% não possuem internet por falta de interesse mesmo. Na frequência dos locais de uso, que já não é mais porcentagem, a frequência da quantidade de pessoas entrevistados, 89 entrevistados acessam a internet em casa. Esse questionário ele se dá em frequência porque você pode acessar a internet em vários locais, não só em casa. Você pode acessar a internet em casa, você pode acessar a internet na universidade, por exemplo. Inclusive, 50 entrevistados disseram que acessam a internet na universidade. Então, vê que o número de pessoas que acessam a internet na universidade é muito grande. Vê que a internet da universidade é extremamente importante para o universitário. 44 entrevistados usam a internet na casa de outra pessoa. Então, você vê que o uso de internet não se dá apenas nos domicílios, ele se dá também em vários locais. Você pode analisar que as pessoas, elas simplesmente usam a internet de locais variados. A internet, ela meio que popularizou, né? Você pode andar na rua, deslocar de uma cidade para outra e você vai estar conectado. Então, é extremamente importante, isso mostra, claro, que é importante que você tenha internet em pontos específicos da cidade. Antigamente, a gente via algumas medidas da administração pública para adotar pontos de conexão à internet gratuita em algumas praças. Mas, ao mesmo tempo, em algumas cidades, com experiências que eu percebi de algumas pessoas, esses serviços, eles precisavam de também, é claro, de implementação de medidas de segurança. Então, geralmente, a administração pública adotava um tipo de conexão pública numa praça, mas, ao mesmo tempo, pecava em determinar medidas de segurança, e acabava que pessoas iam acessar a internet e acabavam sendo assaltadas, por exemplo. Então, é bem importante a gente analisar essa importância, esse requisito essencial de segurança para locais de acesso gratuito. E aí, professor? Opa! Verdade, Fernando. Existiram várias iniciativas, né, de políticas públicas para democratizar o acesso, né, à internet. Isso foi mudando de acordo até com a intensidade das transformações tecnológicas, né? Uma política que era muito utilizada era os telecentros, né? Da década de 90, começo dos anos 2000, nos anos do governo Lula, foi muito utilizado os telecentros, que eram centros comunitários, né, locais específicos com acesso público, né, para as pessoas utilizarem a internet com um ambiente adequado, né. Mais recentemente, isso foi substituído pelos acessos em locais públicos, como tu falas, né, então se disponibiliza um sinal de rede sem fio em praças públicas, em locais públicos, e as pessoas passam a acessar a internet ali, né. Então, em São Luís tem isso em praias, né, locais de grande movimentação. Aqui em Bacabal não sei se tem, né, eu não conheço. Mas essa política, como tu colocas, né, ela tem seus limites, né, limites e problemas, né, porque uma é a questão da segurança, né, as pessoas para acessar a internet têm que se deslocar para aquele local, muitas vezes ficam a esmo, né, em horários inadequados e ficam submetidas a problemas de segurança, né. Então, eu acho que
Eu acho que na situação que a gente vive hoje, em que o acesso se dá majoritariamente pelo smartphone, eu acho que deveria haver um planejamento de um tipo de ação que focasse em um tipo de acesso específico direcionado para serviços públicos, como, por exemplo, a educação, por exemplo, como tu coloca, aquela ideia que tu colocou, acho bem interessante, né? As operadoras, elas disponibilizam, né, acesso livre a pacotes de redes sociais, né? A gente vai mostrar daqui a pouco qual é a incidência disso, né? O grande uso que se faz de redes sociais para entretenimento, né? Que é o que hoje as pessoas usam mais. De repente poderia ser usado, o governo poderia estabelecer convênios, parceria, isenção fiscal, para que conexão que usasse aplicativos educacionais ou plataformas de ensino não pudesse pagar a conexão de dados, por exemplo, né? As pessoas poderiam ter acesso àqueles conteúdos, né? Enfim, dada a dinâmica da transformação tecnológica, a formulação de políticas públicas ela tem que acompanhar essa dinâmica, né, da transformação tecnológica. E há um descompasso aí, porque a gente sabe que existe um problema muito sério no Brasil de formulação de políticas públicas. As políticas públicas elas são muito emperradas, existem problemas muito sérios de corrupção, né, de desvio de finalidade para os recursos, né, destinados a algumas, sobretudo as políticas sociais, né, vamos dizer, políticas públicas de natureza social. E então existe esse problema, essa lentidão, né, esse atraso, né, vamos dizer, na gestão política, e existe uma urgência muito grande devido às transformações tecnológicas. Então há um descompasso aí que eu acredito que é estrutural e não vai ser resolvido assim tão fácil, né? Mas que a gente tem que estar atento para apontar as críticas necessárias para que se resolva, né, esse problema. Importante lembrar também que essas conexões em outros locais, por vezes, até suprem as baixas velocidades e a má qualidade da conexão dos domicílios. Como o nosso amigo Raul Jesus colocou aqui nos comentários, ele disse que alguns amigos só conseguiam ter internet de qualidade para estudar, para baixar materiais de estudo, vídeos de apoio às disciplinas na universidade. Então, mesmo que você tenha internet em casa, por vezes a conexão não é tão boa, não a qualidade, não a velocidade tão alta, você tem que ir para a universidade, para algum local público de acesso, por vezes na casa de outra pessoa, para conseguir ter acesso a essas informações. Então, acessar a internet em outros locais, por vezes, mostra que você tem que suprir uma certa carência na qualidade, na velocidade da conexão domiciliar. Exatamente, importante isso. Passando agora para a frequência de atividades realizadas na internet por segmento. O que a gente fez? A gente pegou várias atividades que podem ser realizadas na internet e a gente segmentou em 3 categorias. A primeira delas é o entretenimento, a educação e trabalho e cidadania. Então a gente tem entretenimento, que é o que é mais acessado na internet. Entretenimento tem um número de frequência de 690. Em segundo lugar, a educação com 239, o trabalho e cidadania com 189. Então, um número muito alto, predominante de entretenimento que é utilizado na internet. A internet ela geralmente é utilizada para fins de entretenimento, os serviços de streaming de vídeos, de filmes, de música, plataformas de redes sociais como YouTube, Facebook, Twitter. O entretenimento ele praticamente toma conta da internet brasileira, né? Os jovens, não só brasileiro como mundial, principalmente como a gente está vendo no município de Bacabal, na zona urbana, entretenimento é o que toma conta, né, da nosso público-alvo, né? Então, fazendo a análise do entretenimento, a gente tem as atividades que são mais realizadas. Então, você analisa lá em primeiro colocado que 89 entrevistados responderam que acessam a internet, acessam redes sociais, desculpa. 76 assistem vídeos, programas, filmes, séries, 64 ouvem música online, 60 procuram informações sobre produtos, 56 baixam, fazem downloads de músicas. Então veja que a frequência das atividades realizadas referentes a entretenimento são bastante altas, né? Chegam praticamente à quantidade total de entrevistados. Então, praticamente todos os entrevistados realizam essas atividades. Há uma predominância, uma certa predominância
dos serviços de entretenimento. Sobre o Bruno Rogens, voltou? Opa, deu uma caidinha aqui. Não estou te vendo, nem os slides. Tá tudo bem aí? Tá ouvindo? Aí, Fernando, tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Opa, voltou os slides aí na tela. Certo. A gente vai continuar aqui. Na área da educação, você vê que a frequência ela baixa significativamente. Estudar na internet por conta própria se apresentou com frequência de apenas 71. Se a gente voltar no gráfico anterior, a gente percebe que 89 entrevistados disseram que acessam redes sociais, mas apenas 71 deles estudam na internet por conta própria. Apenas 68 realizam atividades ou pesquisas escolares. Apenas 44 procuram informações em sites de enciclopédia virtual. Apenas 28 buscam informações sobre cursos de graduação, pós-graduação e de extensão. E apenas 28 fazem curso à distância. Então, veja que a frequência das atividades realizadas na internet referentes à educação são mais baixas do que a frequência das atividades realizadas referentes a entretenimento. Você veja que estudar na internet por conta própria tem uma frequência mais baixa do que as pessoas que se utilizam das redes sociais. Você veja que as redes sociais são muito mais populares, elas são mais utilizadas. E ponto importante, né? Esses valores das frequências são altos e você tem que levar em consideração também que o público que respondeu o questionário foram estudantes universitários. Então, a tendência é que seja alto, né? Mas mesmo entre os estudantes universitários, estudar na internet por conta própria tem uma frequência mais baixa do que, por exemplo, acessar as redes sociais. Tudo bem, professor? Exatamente, esse dado eu achei muito, muito relevante, porque a gente mediu aqui vários tipos de atividades, né, que a gente mediu a frequência das atividades realizadas na internet. Aí a gente agrupou por tipos de atividade, categorias de atividade. E a que mais aparece, as atividades agrupadas sob a forma de entretenimento. Houve 69 frequências, né, que o Fernando relatou. A principal aqui que aparece é essas redes sociais, assistir vídeos, programas, filmes, ouvir música online, ou seja, entretenimento em geral, né? Então, o uso que se faz da internet é muito para diversão, né? É o que a gente observou da pesquisa aplicada. Uma frequência muito menor, um terço, né? De 690 a frequência de entretenimento e 239 a frequência de atividades relacionadas à educação. Então, muito menor, né? Então, a gente vê que a internet é uma ferramenta à disposição que tem muitos usos que não foram descobertos ainda, e potenciais criativos enormes colocados, né? E aí as pessoas fazem uso daquilo que melhor apetece, né? Daquilo que melhor. Então, para a educação, por exemplo, que é um uso muito importante, né? Não há essa incidência. Outra coisa também que se relaciona aos nossos interesses de pesquisa é que também há um baixo, né, para trabalho e cidadania, né? Até tu vai falar isso mais à frente, no outro slide, né? Mas isso, que são as atividades relacionadas exatamente à qualificação profissional, à questão de emprego, busca de oportunidade de trabalho, cidadania, a questão da relação com informações públicas, o acesso a informações públicas, o acesso a informações governamentais, direitos de cidadania, documentos, impostos, todas essas atividades. E aqui é a categoria de atividade menos frequente ainda, né? Houve 189, né, relatos dessas atividades. Então, eu acho isso aqui muito significativo de qual é o tipo de uso que as pessoas, na pesquisa que a gente aplicou, faz na internet. A maioria para entretenimento, né, para diversão e lazer. Pode continuar, Fernando? Alô, professor, tá online? Opa. Certo, então a gente vai dar prosseguimento, a gente já está na nossa reta final, então não se preocupem.
Então, a gente agora vai para a frequência de dispositivos utilizados para conectar à internet. Então, pela frequência, você pode entender que você pode utilizar vários dispositivos para conectar à internet, mas o que tem uma maior frequência ainda é o smartphone. E mesmo uma pesquisa feita entre estudantes universitários, o smartphone possui há uma disparidade até referente ao notebook. O smartphone apareceu com 94 de frequência, enquanto que o notebook apareceu uma frequência de 56. Então, geralmente, entre estudantes universitários, o uso de notebook ela é extremamente necessário. Mas você vê também que não é todo mundo que tem notebook. Então, é normal que essa frequência não seja tão alta quanto o smartphone, que é de uso individual, que é muito mais popular, que é mais barato. Então, você veja que tem muita gente que tem acesso à internet, chega a ter acesso à internet em casa, mas não tem acesso a um notebook que permite dar acesso a várias plataformas de streaming, também a plataformas de educação. Então, acredito que compromete o ensino, os professores que estão assistindo podem comentar também, isso pode comprometer o ensino, no caso de... O professor saiu? No caso de ter uma conexão a uma plataforma de educação pelo celular e não pelo notebook, que seria o adequado, até porque pelo notebook você conseguiria acessar vários serviços ao mesmo tempo e acompanhar, por exemplo, a aula com material de apoio que o professor disponibiliza. Pelo celular isso não é possível, até porque o celular é apenas um visor para uma pessoa de maneira individual. Continuando, a gente tem a frequência de informações acessadas referentes a serviço público online por algum residente no domicílio pesquisado. A frequência maior é de educação pública, como Enem, ProUni, matrículas em escolas ou universidades públicas. Isso casa muito bem com o público que respondeu o questionário, o público de estudantes. Então, é normal que os estudantes procurem informações a respeito de educação pública, que é justamente o que faz referência a eles. Depois, com 35, a gente tem documentos pessoais, como RG, CPF, passaporte, carteira de trabalho, carteira de motorista ou multas de trânsito. E até perceba também que a frequência que é acessada à educação pública, como Enem, ProUni e tudo mais, é mais baixa do que aquela que foi dada a frequência para entretenimento. Então, veja que até mesmo na área de educação, quando você vai fazer uma consulta como essa, não é tão acessada como esses serviços de entretenimento. Passando agora para a frequência de interação com autoridades públicas de algum residente no domicílio pesquisado, 37 entrevistados disseram que procuraram informações oferecidas por sites de governo. 33 disseram que realizaram algum serviço público, como, por exemplo, emitir documentos pela internet, preencher e enviar formulários online, ou pagar taxas e impostos pela internet. 25 dos entrevistados não utilizaram a internet para realizar atividades de interação com autoridades públicas e 11 realizaram reclamações, denúncias ou queixas aos órgãos governamentais. E aí, finalizando, é claro, a nossa apresentação, só saiu aqui. Voltar. Pronto. Professor, está online? Alô, professor? Opa! Tá me ouvindo? Pessoal, como é que tá a live no YouTube aí? Vocês estão ouvindo direitinho? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo aqui, não é mais. Opa, voltou. Voltou? Isso. Pode continuar. Certo, e a gente chega no slide final, né, que é o slide da frequência de atividades realizadas na internet através do smartphone. Como a gente viu, o smartphone, que é o dispositivo que tem uma maior frequência de uso, dentre o público que foi entrevistado, e das atividades que são realizadas na internet através do smartphone, que se apresenta com uma maior frequência,
são as redes sociais. As redes sociais, da mesma forma que se apresentam como atividades realizadas na internet em vários dispositivos, se apresenta em primeiro lugar no número de frequência. Na frequência de atividades realizadas na internet através do smartphone, ela também se apresenta como primeiro colocado. Seguido de fazer e receber chamadas telefônicas de 83, tirar fotos com 81, mandar mensagens com 80, ouvir músicas com 80, acessar páginas ou sites. Então veja que até a quinta posição nós temos atividades que não dizem menção, não fazem menção, por exemplo, à educação. Então veja que o smartphone, que é o mais utilizado, geralmente o smartphone é utilizado para a educação por pessoas que não têm notebook, até mesmo para essas pessoas você tem um uso que se dá mais para o entretenimento do que para a educação, como pode ver, a gente pode analisar pela frequência do gráfico exibido aqui no slide. Professor, está ouvindo? Acho que a conexão do professor caiu. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Tá dando para ver tudo aí? Acredito que a conexão do professor caiu. Então, assim, a gente está na reta final. Queria que o professor aparecesse para a gente finalizar nosso trabalho, nossa apresentação do trabalho. Como vocês puderam perceber, o objetivo era diagnosticar o uso de tecnologias informacionais dos domicílios da cidade de Bacabal. O que a gente percebe é que na zona rural, na zona urbana, desculpa, considerando o público que respondeu o questionário, que um público de estudantes, a gente tem um índice alto, levando em conta que quem respondeu foram estudantes, mas que por perceber que a zona rural não foi abrangida na pesquisa, esse índice pode cair muito, levando em conta isso, né? Então, pelo próprio padrão que você observa na região Nordeste, e também que é a região do qual nós nos inserimos. Então, é problemático essa situação, principalmente levando em conta que existe essa possibilidade de implementação de um sistema EAD em substituição de um sistema presencial. E agora, enquanto o professor se conecta, queria que os professores que estão nos ouvindo aí, que estão nos assistindo, comentassem aí o que vocês acham dessa possibilidade, considerando os dados que vocês analisaram aqui na apresentação. Queria que vocês dissessem aí o que vocês acham que será ser viável, inviável, considerando todos os dados que foram apresentados. Estou esperando aqui as respostas. Vocês podem comentar no chat aí que a gente coloca aqui no vídeo e a gente comenta. A Marinalva Costa.
Marinalva Costa disse que falta muito interesse também, isso é verdade. Geralmente o público jovem não se interessa tanto por essas questões de educação dentro da internet. Geralmente, como vocês viram, né, a frequência maior é da área de entretenimento, da categoria de entretenimento. A gente poderia pensar dentro do ambiente escolar medidas que pudessem aumentar, né, esse índice, essa frequência. E esse é um debate público que precisa ser feito entre a universidade e a comunidade em geral, não só estudantes, é claro. Não é viável que esse debate fique apenas dentro do círculo acadêmico. Inviabilizaria também, né, a publicação de resultados ou a discussão de possíveis medidas dentro da nossa sociedade, considerando também a situação que a gente vive hoje. Acompanhando? Professor, tá de volta? Tô de volta, rapaz. Desculpa aí, gente. Fernando, tô sendo vítima do nosso próprio objeto de estudo, né? Objeto Pois é. internet ruim aqui em casa, rapaz. Deu problema aqui, tá travando. Mas vamos ver se a gente finaliza aí. Assim, a gente finalizou a exposição dos dados e aí eu aproveitei quando você não estava online, pedi para alguns professores, as pessoas que estavam assistindo, para colocarem, né, informações sobre a experiência, sobre o que elas acharam da apresentação, se é viável a implementação, por exemplo, do sistema EAD em substituição desse sistema presencial dentro do momento que a gente vive hoje, considerando os dados que foram apresentados. E a gente está colocando que o debate tem que ser feito entre a universidade e a comunidade em geral, não pode ficar apenas dentro da universidade, e a administração pública precisa também dialogar, né, com esses setores para ver o que pode ser feito para desenvolver melhor o índice de tecnologias da informação, índice de uso. Verdade, Fernando. Eu sugiro o seguinte, eu acho que isso é o tema seria um tema para outra live. É muito amplo e complexo. A gente tem já quase 2 horas de transmissão. Eu vou sugerir que o seguinte, se tu puder colocar na tela aí as redes sociais do nosso grupo, que é a página do Facebook e a página do Instagram, que as pessoas seguirem as informações do nosso grupo. E também sugerir, eu acho que o que a gente pode fazer assim, para encaminhar, sugerir que a gente possa encaminhar para o debate no nosso grupo, no WhatsApp, os desdobramentos dessa discussão que a gente levantou. Eu acho que tem muitas discussões. Esses levantes, por exemplo, eu acho que é tema de outra live, discutir com professores do nosso grupo, tem a professora Manalva, tem outros professores, discutir, por exemplo, quais são os impactos desses dados para a questão da aplicação do ensino à distância na cidade do Bacabal. Quais seriam os problemas, as explicações, as dificuldades metodológicas, as dificuldades operacionais, as consequências e muitas dimensões, né? Disso. Eu acho que poderia ser o tema de uma outra live que a gente poderia preparar. E aí acho que a gente poderia, eu acho que ficou ruim, eu não consegui, não estou vendo mais o chat, né? Se puder ver, uma coisa que eu acho que eu ia colocar, seria importante, mas eu vi no chat muitos questionamentos, posicionamentos interessantes de muitas pessoas que escreveram. Eu queria só citar assim, a presença de algumas pessoas importantes, a professora Magda, de matemática, teve presente, a Antônia Cariongo, lá do Quilombo Cariongo, em Santa Rita, a estudante Andressa, do curso de Direito, a própria Marinalva, estudante do curso de Direito, deu valiosíssimas contribuições da experiência dela em relação à questão da educação. Eu sugiro, Marinalva, que a gente proponha lá no grupo, na verdade, aqueles grupos vão fundir, e a gente possa discutir quais um espaço que seja interativo, talvez no Google Meet, para a gente dialogar sobre essas experiências e as consequências desses dados. Eu vou organizar para a gente poder discutir isso. Também, as outras pessoas do chat que tiverem interesse, a gente pode incluir
no grupo, vocês podem me procurar no WhatsApp para a gente poder montar um grupo para discutir uma outra live, um outro espaço, em que as pessoas possam interagir, né, as pessoas possam dialogar, para a gente discutir os desdobramentos disso. O professor Evaristo, um abraço para o Evaristo, nosso amigo de longa data, companheiro de Ciências Sociais, de formação em São Luís. Alô, professor? Acho que o áudio está cortando do professor. Acho que algumas pessoas falaram aqui no chat. Um abraço. O meu estudante de Ciências Sociais do Ensinar, lá em Santa Luzia, tem vários também presentes lá em Santa Luzia. O Fábio Lopes, contemporâneo curso. Caiu de novo. Vocês verem o desafio que é fazer uma live no meio de uma quarentena sem poder sair para conseguir instrumentos para fazer a live. Uma internet um pouco complicada, né? A velocidade de internet. Eu não moro em Bacabal, eu moro em Lago Verde, que é uma cidade do lado. A internet não é tão boa quanto lá. E só em Bacabal você vê que a internet não é com uma frequência tão boa quanto a gente desejaria, né? Opa. Voltou? Caindo toda hora aqui. Vamos ver se a gente termina antes de cair de novo. Saudação a todos, a Alana, né? Estudante da UFBA, Daniele Freitas, minha amiga de São Luís também, bibliotecária. O Rinaldo, também estudante do curso de Ciências Sociais do Ensinar. O professor Raimundo Cirino, do curso de Administração da UEMA de Bacabal. Também estudante Helen Paloma, do curso de Pedagogia. A Raelen, também estudante do curso de Direito. O Laepsi, da UFMA, se fez presente também. A minha amiga Mirtilene de Bacabal, um abraço, muito prazer você estar presente aqui com a gente. O Raul Jesus, de licenciatura no campo, passou também interessantíssimas observações da experiência dele enquanto estudante da educação no campo, que também está envolvido nesse dilema, nessa discussão sobre o uso ou não das tecnologias educacionais. A gente viu aqui coincidência que esses dados têm para quem vive no campo, né, as dificuldades que existem. O professor Roraima, aqui do Departamento de Ciências Sociais, também da UEMA, de Bacabal, um abraço. A professora Rosa Babal, fiz uma citação, não sei se ela estava presente no começo, mas como a senhora foi importante para incentivar exatamente a estruturação do grupo de pesquisa aqui da UEMA, de Bacabal, a senhora incentivou desde o começo. A professora Maria José Santos, da UFMA de Bacabal. O professor José Ribamar Ferreira, colega da filosofia, o professor Zequinha. A Mag, da UEMA de Timon, presente também, colocou muitas observações. Agradecer a presença de todos vocês, tá bom? A presença na nossa live, uma live de apresentação desses dados iniciais. A gente queria estar fazendo esses debates presenciais, mas a gente, devido à urgência, providenciou essa live. A gente não domina totalmente essas tecnologias. O Fernando, parabenizar o Fernando, porque além de ser um excelente estudante e bolsista de iniciação científica, realizou um grande trabalho, fez uma apresentação muito boa e também preparou essa sala e toda essa tecnologia aqui que ele disponibilizou. Eu designei ele a cuidar disso e cuidou com muita competência, né? Eu acho que seria isso. Assim, agradecer a presença, foi o primeiro dado, a primeira apresentação desses dados, e eu proponho que a gente continue. Eu vou propor essa discussão ainda no nosso grupo, né? A discussão sobre as implicações desses dados, e a gente pode construir outros espaços de interação, ou, quem sabe, outras lives, né? A gente está com o espaço aberto para receber observações, discussões, críticas, que contribuam com a construção de um espaço de reflexão crítica coletiva sobre as tecnologias informacionais em Bacabal e no Maranhão e no Brasil. Então, acho que seria isso. O Fernando quer dar uma saudação final? Só agradecer a todo mundo que ficou até o final. Foi uma apresentação bem extensa, mas é porque os dados são bem detalhados, apesar de que a gente fez uma simplificação para essa apresentação. Quero agradecer ao professor Bruno Rogens,
por ter dado essa oportunidade de fazer a apresentação. Ele falou dessa possibilidade da gente fazer a live, né? E aí eu fui atrás, fui procurar como que as ferramentas para a gente poder fazer. E é muito difícil a gente ter que aprender e fazer tudo isso assim de uma semana para outra. Mas foi bem divertido, e tu conseguiu, né? E a gente pode fazer isso para o nosso grupo, né? A gente vai tentar institucionalizar, conversar com os outros estudantes. Então agradeço a todos. Quero que fiquem, por favor, que vocês procurem o GEPS no Facebook, procurem o GEPS no Instagram e siga a gente, porque a gente vai publicar esse material em formato de folhetim, de uma maneira bem detalhada. Ele vai ser extremamente importante para debates que virão, né, acerca de assuntos que estão à tona na realidade. Então, por favor, siga a gente lá. Agradeço a todos e boa noite a todos e boa noite ao professor também. Boa noite, Fernando. Obrigado. Boa noite a todos vocês. Estamos juntos e a gente vai continuar a discussão, que é só o início, né? Só a primeira de muitas. Obrigado, boa noite. Boa noite.